Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero acolher você para este vídeo, para meditarmos sobre a liturgia da palavra do sétimo domingo do tempo comum. Neste domingo, a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. É este texto a continuidade do chamado Sermão da Planície, que nós começamos a ouvir no domingo passado com as bem-aventuranças. Este texto do Sermão da Planície, ele traz os principais ensinamentos morais de Jesus, os ensinamentos práticos, aquilo que nós somos chamados a viver na nossa vida cotidiana como cristãos. A nossa fé católica, ela é dividida, por assim dizer, em três partes. Nós temos aquilo que nós cremos, nós temos aquilo que nós rezamos e nós temos aquilo que nós vivemos. Em latim, nós chamamos lex credendi, lex orandi e lex vivendi. Então, o próprio catecismo da Igreja Católica, as três primeiras partes do catecismo são divididas desta parte. Primeiro, nós aprendemos sobre a nossa fé, depois o catecismo nos apresenta aquilo que é a vida celebrativa, litúrgica da Igreja, e depois a vida moral, e tem uma última e quarta parte sobre a vida de oração pessoal. Então, o Sermão da Planície, e bem como também o Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, trata desta vida prática, daquilo que nós somos chamados a viver como cristão, as exigências que o Senhor coloca diante de nós. E o Evangelho deste domingo, de uma maneira muito especial, ele coloca diante de nós um grande apelo. Cada frase põe o homem diante de exigências radicais, nos diz o Padre Raniero Cantalamessa. Cada frase do Evangelho deste domingo nos põe diante de exigências radicais e que pede de nós uma virtude muito importante, que é a virtude da magnanimidade, a capacidade de abraçarmos as grandes coisas, os grandes ideais, por amor ao reino de Deus. Por isso, nós somos chamados e somos desafiados por este Evangelho a sair da nossa mediocridade para abraçarmos de fato o Evangelho com toda a sua altura, com tudo aquilo que Jesus nos pede nas suas exigências. Eu me lembro até hoje, quando eu li pela primeira vez, assim, ou pelo menos prestei mais atenção nesse Evangelho, pela primeira vez quando eu era assim um adolescente. E eu lembro que ao ler Lucas, no capítulo 6, esse Sermão da Planície, o quanto isso me impactou, o quanto isso me abalou positivamente por dentro e me colocou diante desses grandes ideais que nosso Senhor Jesus Cristo coloca para todos nós. Por isso, vale a pena nós ouvirmos essas sentenças do Senhor, essas frases que o Senhor desafia a cada um de nós. Jesus, então, nos diz no Evangelho deste domingo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado.
uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Essas palavras de Jesus no Evangelho, elas são verdadeiramente palavras desafiadoras para todos nós. E essas palavras, então, elas podem ser consideradas o núcleo da doutrina de Jesus sobre o amor e a misericórdia. E, de fato, essas palavras são exigentes, por quê? Por causa do pecado original, o nosso coração ele ficou arraigado, por assim dizer, num certo egoísmo, num amor desordenado a nós próprios. Então nós temos essa tendência a nos preocupar, em primeiro lugar, conosco mesmos e não querermos nos abrir para o próximo. Por isso, essas palavras nos tiram de nós mesmos e elas nos levam a contemplar esse mandamento do Senhor de amar não só aqueles que nos amam, mas de amar inclusive os nossos próprios inimigos, aqueles que nos prejudicam, aqueles até que nos querem mal. O padre Raniero Cantalamessa, ele diz o seguinte: é impossível pensar em uma moral mais exigente do que esta. É impossível pensar em mandamentos mais fortes, mais incisivos do que estes. Ao confrontar-nos com ela, com esta moral, ficamos aterrorizados e, por vezes, podemos ficar também desanimados. E nós podemos chegar a exclamar, como os próprios apóstolos do Senhor, num determinado momento do Evangelho, exclamaram, né? Se é assim, quem afinal poderá salvar-se? Se Deus exige de nós esse amor que ama até os próprios inimigos, quem poderá ser capaz de fato de viver esse amor? Mas olha só, as coisas seriam desta forma, nós poderíamos pensar simplesmente no nível de exigência desses mandamentos se nós os víssemos apenas como leis e não como o Evangelho, o próprio Evangelho. Por quê? A lei, ela traça obrigações e nos pede para que nós nos viremos em cumpri-las. E nós é que temos que lutar. Nós é que temos que nos virar para cumprir aquilo que a lei determina. Mas o Evangelho de Cristo, nós não podemos nos esquecer que ele é o Evangelho da graça. O Evangelho da graça de Deus que vem ao nosso encontro, que nos atinge, que toca a nossa vida. E porque é o Evangelho da graça, é de fato esta boa notícia que nos impacta e que num primeiro momento, por assim dizer, nos deixa atordoados, mas que nós vamos percebendo que existe aqui uma profundidade e ao mesmo tempo existe esta graça de Deus que não nos deixa sozinhos. Então, quando nós vamos cumprir a lei, nós temos que nos virar por nós mesmos e lutar pelas nossas próprias forças. Mas a vivência do Evangelho é uma certeza de que nós não estamos sozinhos na luta. O Senhor está conosco. Ele luta conosco. Ele é o Emanuel. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós para se unir a todo ser humano. É bonito que os documentos da igreja eles afirmam isso, que pelo fato de Jesus ter se feito carne, ele se uniu a todo ser humano. Então nós não estamos sozinhos na luta. O Senhor nos pede e nos faz exigências desta altura, porque Ele mesmo está disposto a nos ajudar a viver esta realidade que Ele nos pede. Os ensinamentos e as exigências de Jesus não são uma condição, nos diz o padre Cantalamessa, para nós nos aproximarmos de Deus. São antes a consequência do fato de que Deus se aproximou de nós. Olha só que maravilhoso. Os ensinamentos e as exigências de Jesus não são a condição prévia para que nós nos aproximemos de Deus, mas são antes a consequência do fato de que Deus se aproximou de nós. O Catecismo Romano, ele nos ensina isso de uma maneira muito bonita, quando ele diz: no fato de amarmos os nossos inimigos, detecta-se claramente uma certa semelhança com nosso Pai Deus, que reconciliou o gênero humano que estava em inimizade com ele
e lhe era contrário, redimindo-o da condenação eterna por meio da morte do seu Filho. Olha só, Deus só nos pede para amar os nossos inimigos porque, em primeiro lugar, nós que pelo pecado éramos inimigos dele, fomos reconciliados por ele por uma iniciativa dele. Ele veio nos reconciliar consigo e nós que o ofendemos, nós que lhe ferimos, nós que lhe declaramos inimizade, lhe declaramos guerra através do nosso pecado. E Deus vem então para nos perdoar. E por isso, então, ele também pode solicitar de nós, ele pode pedir de nós que nós também amemos os nossos inimigos, porque nós que éramos inimigos fomos reconciliados com ele por uma iniciativa dele mesmo, né? Jesus, então, ele nos deu um exemplo do uso do amor, do perdão e da misericórdia ao longo de toda a sua vida e, sobretudo, na cruz. Jesus morre amando. Jesus morre perdoando. Jesus morre aplicando a misericórdia àqueles que realmente o mataram, aqueles que o ofenderam e a todos os pecadores do mundo inteiro. Então Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como um manso cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Ele se deixou consumir de amor pelos homens. Então, Jesus deu-nos este exemplo. Por isso, São João Crisóstomo, ele nos diz que nada nos assemelha tanto a Deus como estarmos sempre dispostos a perdoar. Porque foi isso que Deus fez por nós. Deus veio nos perdoar. E a palavra de Deus mostra esta realidade para nós, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, nada nos assemelha tanto a Deus como estarmos sempre dispostos a perdoar. Eu aprendi com um professor meu algo que eu tomei para a minha vida. E esse algo eu procuro viver na minha vida. E é o seguinte: eu estou disposto a perdoar qualquer pessoa que me fizer qualquer ofensa em qualquer momento da minha vida. Essa predisposição para o perdão é uma predisposição que eu já cultivo em mim, mesmo antes de eu ser prejudicado e mesmo antes de eu ser ofendido de alguma forma. São José Maria Escrivá, ele diz que nós que somos cristãos não podemos andar aí pelo mundo com uma listinha dos insultos que nós recebemos. E aí, sempre que for uma ocasião, nós então debulharmos aquela lista, né? No livro Suco, no ponto 738, São José Maria diz assim: que alma tão estreita a dos que guardam zelosamente a sua lista de agravos. Com esses infelizes é impossível conviver. A verdadeira caridade, assim como não contabiliza os constantes e necessários serviços que presta, também não anota, tudo suporta, as desfeitas que padece. Então, como cristãos, nós não podemos andar pelo mundo afora, levando na nossa mente e no nosso coração a lista dos agravos, das ofensas, das injustiças que nós sofremos em algum momento da nossa vida. Pelo contrário, nós devemos estar sempre dispostos a perdoar, porque, em primeiro lugar, Deus nos perdoou. De inimigos que éramos, Deus nos tornou seus amigos. E é tão lindo quando Jesus no Evangelho diz: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. De inimigos que éramos de Deus, por causa do nosso pecado, nos tornamos amigos, porque Ele nos revela, nos abre o seu coração e se dá inteiramente a nós. Portanto, nosso Senhor nos pede esta realidade do perdão, de fazermos o bem a quem nos prejudica, de perdoar os nossos inimigos, de perdoar quem nos ofende, sob a condição de nós mesmos também não recebermos o perdão de Deus se nós não perdoarmos. Então, a condição para sermos perdoados por Deus é que nós perdoemos também os nossos inimigos. Perdoemos também aqueles que nos ofenderam. Eu, desde criança, aprendi isso de uma forma muito prática com o meu pai. O meu pai, ele foi, agora já está idoso, mas o meu pai foi um grande evangelizador leigo. E na região onde nós morávamos,
Esses evangelizadores, eles iam para as comunidades do interior, no período da Quaresma e no período do Natal, dar um cursinho de preparação para a vivência desses momentos fortes na vida da igreja. E o meu pai fala que num período da Quaresma, ele foi para uma região do interior dar um curso, e o curso era sobre o Pai Nosso. Então, meu pai começou o curso e foi explicando, e depois, né, deu um dia inteiro de curso. No outro dia, logo pela manhã, ele estava se preparando para iniciar o segundo dia do curso. Chegou então uma das pessoas, um senhor que tinha participado do curso, e disse: "Posso falar um pouco com o senhor?" O pai disse: "Pode, claro." E ele disse: "Olha, seu Reinaldo, esta noite eu não dormi. Eu não dormi a noite inteira, porque eu fiquei meditando em tudo aquilo que o senhor falou no dia de ontem, e isso me fez sofrer muito, me fez pensar muito e me fez fazer um bom exame de consciência. Olha, aqui nesse curso tem uma pessoa que eu já não converso, nós não nos conversamos há muitos anos, e nós somos inimigos mortais. Mas com tudo aquilo que o Senhor me falou ontem, que o Senhor nos falou ontem, a respeito do Pai Nosso, a respeito do perdão, e eu fiquei meditando e percebi que eu não posso continuar sendo cristão se eu não perdoá-lo." O fato é que esse curso e essa evangelização do meu pai rendeu a reconciliação daqueles dois grandes inimigos, e o meu pai conta que depois eles se tornaram grandes amigos. Então, olha só, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos aponta essa exigência radical para... Por quê? Porque Nosso Senhor quer redimir o nosso coração e fazer o nosso coração, por assim dizer, render e ser capaz de dar aquilo para o qual ele realmente foi criado. O nosso coração não foi criado para as pequenas coisas, nós não fomos criados para a pusilanimidade, para termos uma alma pequena, mas para termos uma alma grande, dilatada. E aí, aqui que está a virtude da magnanimidade, quando nós somos capazes de perdoar os nossos inimigos e levar, então, o nosso coração a estas alturas a qual nós fomos chamados. Jesus nos pede para perdoarmos os nossos inimigos. Se Jesus nos pede para perdoarmos os nossos inimigos, é porque antes disso, nós que éramos inimigos de Deus por causa do pecado, fomos perdoados por Deus. Deus nos pede para fazer o que antes ele fez por nós. E é bonito nós lermos na primeira carta de São João, né? Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou por primeiro e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Deus nos amou por primeiro, e nós só somos capazes de amar o nosso próximo e de chegar a amar até os nossos inimigos e aqueles que nos prejudicam, porque Deus, em primeiro lugar, nos amou. Foi Deus quem colocou em nossos corações o seu amor, pelo próprio Espírito Santo que nos foi dado, e pelo amor que ele deu por nós através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E é só por isso também que Jesus ele pode, então, na última ceia, nos dar aquele que é o mandamento por excelência. Jesus pode nos dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É muito interessante porque as pessoas elas interpretam, no geral, esse texto só com uma acepção. E, na verdade, esse texto ele tem uma camada de significado muito profunda. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros como, esse como aqui, como eu vos amei, Jesus não está falando simplesmente que nós devemos imitar o seu exemplo. Esse como não é só amar como ele amou, ou do mesmo jeito que ele amou. Mas esse como quer dizer, amai-vos, nós podemos substituir aqui, para entender melhor, por um outro advérbio, pelo já. Amai-vos uns aos outros porque eu já vos amei. Então, porque nós já fomos amados por Cristo, que já recebemos de fato esse amor dele, é que nós podemos também nos colocar nesta posição de amar. Então Jesus nos pede isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque eu já vos amei, vocês também podem amar uns aos outros. Santa Teresinha do Menino Jesus, nos seus escritos autobiográficos, ela tem um momento que ela reflete e ela diz assim: Senhor, tu me pedes para amar as minhas irmãs como tu nos amastes. Mas quando eu olho para mim, eu percebo que eu não dou conta desse amor.
porque eu sou fraca, eu sou impotente, eu sou pequena. Mas ao mesmo tempo eu sei que o Senhor não me pediria algo que fosse impossível. Então, como eu poderei amar as minhas irmãs como o Senhor nos amou? E aí ela responde: se o Senhor mesmo vier amá-las em mim. Olha só, que beleza. Então, Jesus nos pede para amarmos os outros com o amor que dele nós já recebemos, mas também Jesus nos pede para que nós estejamos inteiramente unidos a ele, para que ele mesmo venha amar os outros em nós. Nós só poderemos amar verdadeiramente, nós só poderemos perdoar verdadeiramente se Jesus estiver em nós e se nós estivermos unidos a ele. Quanto mais cheios de Cristo nós estivermos, quanto mais cheios de Deus nós estivermos, mais nós podemos perdoar os outros, mais nós podemos amar os outros, porque será Ele quem fará isso em nós. Jesus então nos pede: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E depois também Jesus vai nos dizer isso, né? Como o Pai me amou, eu também vos amei. Então Jesus comunica a nós o amor que ele recebeu do Pai, para que nós, com o amor que dele recebemos, amemos o nosso próximo. Então, o amor, em primeiro lugar, e o perdão que nós temos que dar, não é uma iniciativa nossa. Nós não amamos como aqueles que tomam a iniciativa. O nosso amor já é uma resposta, é um redamácio, é um amar de volta. Porque nós já fomos amados, nós seremos capazes de amar também aqueles que é o nosso próximo, que são os nossos inimigos. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, São Paulo também nos diz de uma maneira tão bela, né? Com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não fomos merecedores do amor de Cristo. Ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores, quando éramos ainda inimigos. E é por isso que Cristo nos pede, então, para amar os nossos inimigos. E aqui nós podemos nos lembrar também daquela oração que Santo Agostinho faz, né, a Deus. Senhor, dá-me o que me mandas, e mandas o que queiras de mim. Dá-me o que me mandas, e mandas o que queiras. Então, ou seja, o cristianismo, ele não é, em primeiro lugar, uma moral, uma lei, uma exigência. O cristianismo é, sobretudo, uma graça que nós recebemos. Deus não nos pede para fazer nada que antes ele não queira nos dar. Deus não nos pede para fazer algo que antes também ele não tenha feito por nós. Deus nos pede para amar porque ele nos amou. Deus nos pede para perdoar porque ele nos perdoou. Deus nos pede paciência porque ele é paciente conosco. Deus nos pede para sermos misericordiosos porque ele é misericordioso para conosco. Olha só. Primeiro, nós recebemos da parte de Deus uma abundância de graças. E por isso nós podemos ser capazes de dar. Então, Senhor, dá-me o que me mandas. Dá-me a tua graça. Né? E mandas o que queiras de mim. Porque se o Senhor me der a graça daquilo que o Senhor está me pedindo, eu serei capaz de cumpri-lo pelo teu próprio poder em mim. Por isso, São Paulo também, na carta aos Filipenses, pode dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa força é a graça de Deus agindo em nós. Então, eu tudo posso. Eu tudo posso se Deus atua em mim. Se Deus está em mim com a sua força, com o seu poder, com a sua graça. Sim, tudo nós podemos, inclusive a coisa mais difícil, que é amar e perdoar os inimigos, se a graça de Deus estiver agindo na nossa vida. E então o cristianismo é receber esta graça. Cristo é o novo Adão que restaura o coração do ser humano, que vem se unir ao ser humano para restaurar o seu coração e dar a ele um coração novo. Na verdade, Cristo vem dar a nós o seu próprio coração. Ele quer que o coração dele esteja no nosso coração. E por isso nós rezamos, né? Sagrado coração de Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, fazei o nosso coração como o vosso coração. Jesus, então, ele é
o homem perfeito, e a segunda leitura dessa liturgia também vai nos recordar isso, que Cristo é o novo Adão. Jesus é o homem perfeito, que revela o homem ao próprio homem, e lhe descobre a sua altíssima vocação. Em Cristo, que veio na sua humanidade reconciliar o mundo com Deus, então também todo homem pode se reconciliar, ser reconciliado com Deus e se reconciliar entre si. Jesus veio estabelecer o ministério da reconciliação entre Deus e os homens e também entre os homens entre si. E Jesus nos promete que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então nós não estamos sozinhos quando nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos pede. Na liturgia, então, deste domingo, nós contemplamos aquele agir de Deus do qual depende todo o resto e que torna possível a nova conduta do homem. E aqui nós temos, então, esse outro pedido do Senhor: sede misericordiosos, como também vosso Pai Celeste é misericordioso. A verdadeira motivação para a misericórdia que devemos praticar é a misericórdia que Deus nos tem. É a misericórdia que de Deus nós recebemos. E somente sendo misericordiosos é que nós temos a verdadeira postura de filhos de Deus, de quem se deixou amar por Deus, de quem recebeu essa misericórdia e também a oferece aos outros. São Cesário de Arles, ele tem um pensamento no qual ele nos diz: todos desejam alcançar misericórdia, mas são poucos os que querem praticá-la. Ó homem, como te atreves a pedir, se resistes a dar? Quem deseja alcançar misericórdia no céu, deve praticá-la nesse mundo. Olha só. Então, nós somos chamados a viver isso. Como que nós queremos receber o perdão, a misericórdia, o amor de Deus, se nós nos recusamos a dar esse amor a quem quer que seja? E por fim, o Evangelho, ele, além de nos falar desse amor aos inimigos, além de pedir para sermos misericordiosos, como nosso Pai Celeste é misericordioso, o Evangelho também nos pede a generosidade, né? E aqui Jesus fala, olha, se alguém te obriga a caminhar um quilômetro, caminha 2 com ele. Sermos generosos de coração. E nós não devemos nos esquecer que Deus não se deixa vencer em generosidade. E também tem aqueles versículos bonitos de São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, quando São Paulo nos diz: o amor de Cristo nos constrange. Vendo o grande amor que Deus nos tem em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós deveríamos nos sentir constrangidos. Só que aqui é interessante porque esse texto, alguns traduzem por o amor de Cristo nos constrange, mas alguns traduzem também o amor de Cristo nos impele. No fundo, na verdade, não é um constrangimento que nos leva à inação, que nos deixa parado, mas é um constrangimento que também nos quer levar a amar como Cristo amou. Por isso esse versículo pode ser traduzido como o amor de Cristo nos constrange, mas também o amor de Cristo nos impele. E nós devemos então nos lembrar, e São Paulo continua dizendo, um só morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse amor de Cristo foi generoso para conosco e ele não pensou em si mesmo para que nós também não vivamos, mas para nós mesmos. Mas nós vivamos para Cristo e ao viver para Cristo, nós vivamos também para sermos generosos com o nosso próximo. Que o Evangelho desse domingo, tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão belo e tão libertador para o nosso coração, marcado pelo egoísmo, marcado pelo amor desordenado de si mesmo, que o Evangelho desse domingo nos leve a reconhecer o grande amor que Deus nos tem, o grande perdão que Deus nos deu e nos leve também a amar e perdoar, inclusive, os nossos inimigos. Deus te abençoe.